texto base para a nossa meditação de hoje. E o texto está escrito assim, em Mateus 7, do 24, vamos ler até o 29. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque elas as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Ô Pedro, eu vou pedir uma gentileza. Estão me ligando aqui, quando liga 30 vezes e não atende, deve ser alguma coisa, né? Você pode... primeiro ligar, primeiro é IA, depois liga mais um. Só para a gente, que eu não sei o que é, vai que é alguma coisa mais séria. Amém, meus irmãos? Então, quero dar alguns contextos rápidos. A gente já entendeu que sem contexto faz sentido nenhum, não é verdade? Então, os irmãos que estão aí conectados, puderem prestar bastante atenção. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de conviver na igreja desde pititim. Eu não tive, né? O que foi? É um cara que precisa de permissão para entrar na... Pode autorizar, o Herbert, pode autorizar. E aí, gente, é o seguinte, talvez nas escrituras não há uma parábola ou uma história que mais contribuiu com o folclore infantil da igreja do que essa. Tanto é verdade, quando eu estava preparando esse texto, me veio à memória a história dos 3 porquinhos. Lembra a história dos 3 porquinhos? A história é bem simples, né? Era 3 porquinhos, que um fez de palha, outro fez de madeira e outro fez de alvenaria. E aí vem um lobo, né? Sempre tem um lobo, e ele sopra, e ele destrói as outras 2 casas, porque, segundo a história, os 2 porquinhos eram insensatos, e o outro porquinho era sensato e permaneceu no dia difícil, né? Então, se a gente for parar para pensar na história da igreja, tem até eu até peguei um hino, né? Esse hino eu lembro, quem cantava ele era o reverendo Tércio, ele falava assim, na rocha firme o sábio construiu, na frouxa areia o nécio construiu, por isso construa sua vida no Senhor Jesus Cristo. É um hino de 1 quilômetro, que eu não vou ler, mas é um hino gigante, mas esse hino era cantado para as crianças. Ou seja, não tem talvez um versículo no Novo Testamento mais que contribuiu com esse folclore infantil, dando a sensação que esses pequenos versículos, esses poucos versículos, fosse algo muito simplório. Mas eu até fiz a anotação de uma comparação que geralmente dinamite vem em pequenos pacotes, já percebeu? E a gente vai ler esse texto e vai perceber que esse texto aqui é como uma dinamite, que parece simples, mas tem uma potência muito grande na vida do crente. E aí, gente, dado esse contexto, né, uma coisa muito importante para a gente entender, que tanto Mateus capítulo 7, que é esse finalzinho 24 e 27, quanto Lucas capítulo 6, do 46 ao 47, depois a gente pode ler, ambos finalizam uma parte importante da história de Jesus. Em Mateus capítulo 7, esse versículo 24 ao 27, está encerrando o famoso Sermão do Monte. Não sei se você já teve a oportunidade, Mateus 5 até Mateus 7, nós temos o grande e conhecido Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus dá uma série de instruções e princípios para o seu povo. E aí eu estava, ao meditar, eu li todo o Sermão do Monte, eu falei, meu Deus, que quantidade de princípio. Mas a preocupação não foi essa, a preocupação foi, nossa, que quantidade de princípio que eu quebro. E em Lucas capítulo 6, 46 a 47, a gente também tem a mesma história, só que contada de uma forma diferente. E em Lucas capítulo 6, Jesus também está encerrando o Sermão da Planície, que não é o mesmo Sermão do Monte, porque senão seria Sermão do Monte também. Então, esses 2 blocos, essas 2 passagens importantes da história narradas no Evangelho de Mateus e Lucas,
você tem que estar consciente e claro na sua cabeça que Jesus está encerrando um ensino que foi conhecido por toda a história. Por isso que, quando Jesus disse aí, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, não é só esse versículo que ele está falando. Ele está falando uma quantidade imensa de informações que foram ditas em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 e todos os outros evangelhos. Em Lucas capítulo 6 ele também fala. Agora, esses textos são tão importantes que não foram à toa que Jesus os colocou ao final de um ensino tão rico e tão poderoso como o Sermão do Monte e o Sermão da Planície. E por isso você tem que ter claro isso na cabeça, que o que a gente vai ler a partir de agora não é algo tão simplório, não é para musiquinha de criança, não é só para 3 porquinhos, você vê a história e fala, nossa, o porquinho lá, o 3 sou eu. Será? O porquinho 3 é o que construiu a alvenaria. Será que é você? Será que sou eu? Será que nós sempre somos esse porco? Estou falando de porco agora, imagina. Já é, né? Amém. Mas olha só, uma curiosidade importante sobre esses dois textos que eu não li o de Lucas, mas é que a gente leu de Mateus e também falamos de Lucas. No Evangelho de Mateus, Jesus compara um homem sábio que construiu sobre a rocha. E ele compara com um homem tolo que construiu sobre a areia. Em Lucas, ele vai comparar a questão de um alicerce versus alguém que não tem alicerce. Mas se você olhar muita claridade, ele está falando da mesma coisa. Existe um ponto de inflexão de muita importância nessas comparações, que a gente vai ler, né, mais adiante. Mas, quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei da minha saga, que eu entrei mais ou menos tem 1 ano. E vocês sabem dessa saga. Como tem sido difícil essa saga. Só que essa saga ela teve um início, né, que foi lá como é que foi? Foi em março de 2021, quando nós resolvemos construir uma casa. E nós tivemos um problema nessa casa que foi interessante, porque nós fizemos eles chamam de, como é que chama esse negócio que você faz o furo? Sondagem. Não, sondagem. Nós fizemos uma sondagem que nós tínhamos aproveitado que um cara lá do condomínio prometeu uma sondagem mais barata e tal, e todo mundo foi nesse pacote para pagar mais barata a sondagem, para já ter o terreno sondado, para saber qual é a profundidade que eu tinha que construir. E eu me lembro que quando o pessoal entregou essa sondagem para nós, a profundidade tinha dado em torno de 12 metros, ou seja, Tiago, nós encontramos água com 12 metros. E aí, baseado nisso, os construtores olham a profundidade do fundamento que a casa tem que ter para construir. E o detalhe foi o seguinte, que aí veio o projeto construtivo, veio o projeto hidráulico, o projeto elétrico, que eu não sabia que a vida tinha que ter tanto projeto como daquele jeito. Mas o projeto estrutural veio junto. E o projeto estrutural foi baseado em quê? Na sondagem. Só que quando a gente começou a construir, teve um problema, Renato. Nós achamos água com 4,5 metros. E aí nós tínhamos previsto, exemplo, tá? 30 mil de concreto. Nós tínhamos que gastar quanto? 80. Por causa do quê? Não, um erro de sondagem. E aí, eu lembro que eu coloquei no grupo, falando para o pessoal, olha, eu fiquei muito chateado, e o cara da sondagem, ele estava nesse grupo, que era um grupo de construtores lá do condomínio. E o cara me chamou, não, porque você está me denegrindo, eu nem falei seu nome, só falei que você errou. E por causa do seu erro, eu tenho que pagar 60 mil, 50 mil a mais. Não, mas você não pode fazer, não, então nós vamos resolver, você vem cá, paga a diferença, nós estamos certo. Ele ficou bravo, nunca mais me procurou, né? Mas, o que foi interessante? Porque depois eu fui entender, não é que ele errou a sondagem. Depois eu fui até pedir desculpa para ele, não é que ele errou a sondagem. Ele só fez a sondagem no tempo errado. Porque no dia que ele fez a sondagem, Renato, não tinha chovido. Entendeu o que aconteceu, não? Quando eu fui construir, porque ele fez a sondagem, Renato, meado de agosto, setembro, período seco. E aí, realmente, a água estava lá 11 metros, 12 metros de profundidade. Mas quando eu fui construir em março, as águas de março. E aí a água fez assim, ó. Olha que louco. A água subiu, faz as contas aí, fazer igual a Dilma, né? 12 metros menos 4, isso aqui, 8 metros. E sabe o que me chamou a atenção? Foi que quando eu fui meditar nesse texto,
Eu tentei entender o contexto de Jesus construtivo para ele falar isso. E aí é interessante que, se você parar para pensar, o modelo construtivo ocidental, ele é completamente diferente do modelo construtivo oriental. Ainda mais há 2000 anos atrás. Você imagina como era construir uma casa. Hoje, para você construir uma casa aqui no Ocidente, é muito simples. Você pega as empresas que fazem o furo, uma máquina, fura, joga o concreto, depois vem o cara que traz as madeiras, faz as formas, joga concreto de betoneira, aí depois tem o pessoal, né? Minha cabeça está bem assim, passa os cabeamentos, aí vai jogando os fios, aí depois vem alguém que faz o contrapiso, faz o radier da casa, depois vai colocando os pilares, não é isso, Pedro? Você que manja mais que eu, vai pôr no tijolo, vai passando não sei o quê, depois vem uma máquina top, pega um lança-concreto, né, uma bomba de concreto, joga, faz o primeiro piso, depois faz a laje, depois pega uma máquina super potente, coloca telhado lá em cima, você fica olhando aqui e fala, nossa, como é fácil construir. Não é verdade? Eu vi lá, fácil no sentido assim, esforço, né? O pedreiro que nós contratamos, no início eu estava com dó dele, né? Hoje eu fiquei com dó mais não, porque construir é mais fácil que andar de carro. É tudo automatizado. Até para jogar concreto, eles têm uma bomba, eles não fazem, nem concreto eles fazem mais. Tem para jogar no chão lá um pouquinho, mas tudo que eles constroem é por meio de máquina. Mas o método construtivo da época tinha uma característica muito interessante, que eu aprendi a lição em duras penas. No Oriente Médio, olha que curioso, no Oriente Médio não se constrói casa no inverno. Por que será? Pensem. Pelo contrário. É úmido. No Oriente Médio, o período de inverno é o período das chuvas. Diferente de nós, como verão. Só que tem outra característica. Não sempre, mas quase sempre, neva no Oriente Médio. Nessa região de Belém, Jerusalém, Hebrom, essa região neva em algumas vezes, mas neva. Portanto, quando uma pessoa vai construir no Oriente Médio, naquela época, tá, gente? Hoje pode ser que mudou. Mas naquela época as pessoas sempre se dedicavam a construir quando? No verão. Por quê? Porque era seco. Será que no verão, nessa região era seca, hein? Era seco. E muito, e muito. E tem uma coisa interessante. Isso aqui para mim, fez muito mais sentido o texto do que o contrário. Só que construir no verão só tinha um impasse. De todos que tinham no inverno, no verão só tinha um impasse. E, curiosamente, é um versículo que está narrado lá em Levítico 26, 19, quando Deus, por meio da Escritura, fala que ele ia fazer com que o solo, presta atenção nisso, fosse duro como bronze. No Oriente Médio, a concentração de argila é gigantesca, tanto que a argamassa utilizada na época, Renato, era com argila. Não tinha concreto como a gente tem hoje. Porque a região, aquela região era muito rica em argila. Só que no verão, essa argila, para furar, meu amigo, era como se fosse o bronze. De tão dura que era. Só que o problema é o seguinte, como é que eles furavam? Arrisca. O manual, mas como? Com uma picareta, certo? Então pensa, Pedro, você está lá com a possibilidade de construir uma casa de 400 metros quadrados. Presta atenção no detalhe, você tem condições de construir uma casa de 400 metros. Só que aí você descobre que tem um piso para furar, um solo para furar. Aí você pergunta, onde está o leito da rocha? Onde está o leito da rocha? Porque quando você começa a furar, você tem que encontrar o leito de rocha para poder construir. Para poder firmar em cima dele, certo? A pergunta é onde está esse leito? Imagina, não, sim, mas imagina você lá com a picareta, um sonho maravilhoso, 400 metros quadrados da casa. Você tem que caçar, mas você sabe onde está? Não sabe. Como é que você vai ter que descobrir? Cavando. Aí você toma uma decisão. Eu tenho que cavar 400 metros quadrados. O que você pensa? Olha que curioso. Essa é a pergunta-chave, sabe por quê? Você tinha que tomar uma decisão. Sabe por quê, Renato? O inverno está chegando.
Beleza. Aí, ô Pedro, segundo o contexto, eu estava meditando, esses construtores, né? Porque quem era o construtor era o dono da casa. E chamava os 4 pares de amigos lá e vinha os amigos, não, mais uma casa, que porcaria. Só que eles tinham que tomar uma decisão. Ou a gente faz uma casa de 400 metros quadrados sem fundamento, ou eu faço um de 2 cômodos, mas com fundamento. A decisão é sua. Porque o inverno está chegando. E na história, no contexto do Oriente Médio, existem várias histórias de pessoas que construíram uma casa muito bonita, muito grande, muito aparente, sem fundamento. Quando veio o inverno, os leitos, as correntes de água que vinham no subsolo começavam a vir. E, de repente, falam que a casa tinha um racho no meio da sala, assim, ó, plá, como acontece hoje. Você vê muita casa aqui que eles falam, aqui a gente já passou por isso, né, Pedro? Né, a gente viu várias rachaduras, porque o solo que se mexeu. Só que eles falam que várias famílias viam a casa rachando, tinham que sair correndo, porque a casa o quê? Caiu. Olha que coisa louca. Fez mais sentido as palavras de Jesus, não fez agora? Fez, Renata? Por isso que quando Jesus fala que o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha, é que Jesus está dizendo que é mais importante o fundamento do que o quê? A janela. É mais importante o fundamento do que o carro que você vai pôr na garagem. É mais importante o fundamento do que o ar-condicionado que você pôs no quarto. É mais importante o fundamento que a piscina que você está quase dando a vida para construir outro. E eu estou falando de mim, gente. E é mais importante o fundamento do que o telhado. E eu me lembro que o Marco, que é um cara que entende construção também, e eu lembro, Marcos, que eu virei para o construtor e falou assim, não, dá um jeitinho. Ele olhou para minha cara e falou assim, você pode fazer até do seu jeito, mas eu não garanto a casa. Ele falou, cara, ele falou, eu até achei que ele estava sendo metido. Ele falou, Thiago, eu construí mais de 500 casas. Eu sei o que eu estou falando. Isso é uma coisa, Thiago. Fundamento ninguém vê, no telhado todo mundo. Esse é o ponto, entende? Se você olha eu tive agora com o Paulo, né, Paulo? Nós tivemos agora em Santiago e nós fomos lá no Costaneira Center, que hoje é o mirante mais alto da América do Sul. Ele tem 72 andares, né, Paulo? O Paulo teve que ir embora, 72 andares, o Paulo teve que ir mais cedo para estar com a Cristi, e eu falei, cara, eu tô aqui, não vou subir lá? E subi. E quando eu estava lá em cima, eu vi um negócio, um espetáculo, cara, que sensação maravilhosa, um negócio assim, gigantesco. Mas por um momento eu pensei, cara, mas se é 72 andar para cima, quantos andar para baixo? Já parou para pensar nisso? É doido, porque de fato, como o Renato mesmo falou, a gente tem um hábito de olhar o quê? Os arranha-céu. O elevador moderno. Mas imagina você estar no elevador moderno, o prédio treme. Você vai ficar preocupado com o elevador, Renato? Se o elevador tem espelho para você, né? Que nem tinha lá para ficar olhando o cabelo, estava legal? Não tem conversa. Só que, de alguma maneira, principalmente a sociedade ocidental que nós estamos inseridos, nós temos um grave problema de olhar para a janela. E qual foi a solução que esse cara encontrou? Olha que coisa louca da minha construção. E eu estou falando isso porque, para mim, foi um aprendizado muito rico. Ele falou o seguinte, você ia gastar, exemplo, não sei o número, 15 estacas de 30. Ele falou assim, mais ou menos na época. Só que agora, nós vamos ter que fazer 40 estacas de 40. Só para você entender a diferença de gasto. E ele falou, Thiago, se a gente fizer isso, vai dar certo. E aí eu me lembro que eu falei, porque isso implicava, Renato, mais tantos R$1.000. Aí eu fiquei, gente, nós já começou errado. Não é errado, né? Já começou com um problema. É igual a vida do crente. Você já começa com um problema. Porque ninguém chegou batendo asa, com a auréola na cabeça. Nós chegou foi o quê? Cheio de encrenca. Não é verdade? E eu lembro que eu fui falar com o meu vizinho, quando eu falei com ele, sabe o que o vizinho falou para mim? Comigo aconteceu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E o que você fez? Não, eu só ampliei mais a boca e enfiei mais concreto. E aí o meu construtor falou que o método que eu construí era mais avançado, porque ele é um que você vai furando e vai jogando o concreto já. E eu nem sabia que existia isso. No meu vizinho, ele furou e jogou o concreto depois. Aí o meu consultor falou assim, daqui 10 anos a gente conversa. Você vai começar a ver rachadura na casa dele. Por quê? Porque ele não fez o método adequado que se pede na engenharia. Mas, dado esse contexto todo importante, né,
Esse aldeão que vai construir na sua época, na época de Jesus, ele poderia tomar a decisão de falar assim, não, isso é exagero. Não, isso é excesso de preocupação. Não é assim que as pessoas pensam? Isso é exagero, até porque eu posso fazer uma casa muito maior, posso receber mais gente, pode ser uma casa a mais bonita da aldeia. Só que se eu ficar gastando muito tempo com a fundação, eu não vou conseguir fazer os quartos que eu quero, as salas que eu quero. Talvez por isso era tão óbvio que as casas tinham um quarto. Nesse quarto abrigava toda a família. E existia o aspecto do inverno, até para aquecer melhor, você tinha que morar todo mundo no mesmo quarto. Não sei se você sabe, eu acho que eu já compartilhei com os irmãos. Quando fala nas escrituras que Jesus nasceu num estábulo, muita gente acha que tinha uma fazenda lá, ele entrou pelo fundo, pegou o estábulo, pôs a criança. Não, não foi isso que aconteceu. Na época de Jesus, as casas, quando eram construídas, o animal ficava dentro da casa. Você sabia disso, não? Porque por dois motivos. Primeiro, que o animal podia ser roubado fora da casa. E segundo, o animal dentro da casa trazia mais calor para a casa. Ele era um animal que trazia temperatura. Então, a casa tinha um desnível onde ficava o animal. E lá tinha um estábulo onde punha comida para o cachorro, para o animal. Portanto, Jesus muito provavelmente encontrou uma família que o abrigou. A sua mãe e seu pai. E ali deram espaço para ele, mas só tinha um quarto, Renato. Imagina que naquela época as famílias tinham 8 filhos. Então não tinha onde ficar Jesus, José Maria. Acho que eles pediram licença para a vaca e pôs Jesus lá. Era comum, ele estava dentro da casa, eles não estavam fora da casa. Faz muito mais sentido entender o que aconteceu. Até porque, historicamente falando, José era descendente de Davi. Todos sabiam disso. E se naquela vila alguém não hospedasse alguém da descendência de Davi, seria uma vergonha pública. Ah, se José bate numa porta e ninguém abre. Ia ser feio o que ia acontecer. Portanto, José foi no estribaria, mas não era que ele estava no mato, não, ele estava dentro de uma casa. É muito mais lógico entender assim. E não essa história romantizada que a Igreja Católica criou. Tem nada a ver com isso. Portanto, o método construtivo no Oriente Médio, ele não é diferente do método construtivo no Ocidente. Ele pode ser mais tecnológico, você pode ter equipamento ou não, você pode ter toda a inteligência ou não, mas uma coisa é fato, no Ocidente, como no Oriente, se você não construir sobre um fundamento, sobre uma rocha, sua casa vai cair. É simples. E até anotei que, se você perguntar, né, para qualquer construtor do Oriente Médio, qual é a profundidade que eu tenho que cavar? Sabe qual vai ser a resposta, Renato? Até encontrar a rocha. Não, mas você podia me dar uma previsão, assim, de quantos metros? Aí o cara fala assim, até encontrar a rocha. Até encontrar o fundamento. E tendo isso em mente, eu começo a entender mais o que Jesus quis dizer. Construir sobre a rocha. Então, meus irmãos, curiosamente, Jesus, com toda a sua soberania, né? E a gente já tem visto a maneira como Jesus marcava encontros, a sua inteligência na comunicação, apesar de aparentemente simples, mas a profundidade de informação que ele entregava era algo absurdo. E Jesus não está trazendo um conjunto de imagens novos. Pelo contrário, ele está dando continuidade com a maneira como Deus pensa, desde o Antigo Testamento. Vamos ler um texto que está em Isaías, capítulo 28. Isaías 28. Do verso 14 até o verso 18. Vamos lá. 14, 15, 16, 17, 18. Presta atenção nesse texto. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada.
Aquele que crê não foge ou não morrerá. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por eles. Vamos lá. Seguinte. Isaías está se referindo a uma nação que está prestes a ser invadida. Jerusalém, nesse contexto, Israel, né, que está aí, na realidade, estava temendo que um povo, uma nação chamada Assíria estava vindo ao seu encontro. E segundo o contexto, a Síria vinha destruindo nação após nação e ia chegar até Israel. A destruição estava vindo. E os israelitas ficaram com o quê? Com medo. E por causa do medo, o que eles fizeram? Quem lembra? Quem lembra? Presta atenção nisso. Irmãos, presta atenção nisso. Por causa do medo, eles fizeram uma coalizão com o Egito. Se uniu. Vou repetir. Por causa do medo, fizeram uma coalizão com o Egito. O texto aí, eu tenho que explicar porque no contexto, os egípcios eram povos que faziam um rito, uma aliança com a morte. Uma aliança com a morte. Tanto que se você vê nas histórias egípcias, os sarcófagos, né, que o cara está lá morto, né, a múmia lá, porque eles acreditavam nesse processo, né, da reencarnação e não da ressurreição. Se você já assistiu o filme A Múmia, lá fala muito bem o que eu estou falando. Portanto, os egípcios, haviam milhões, ou sei lá, estou exagerando, mas centenas de deuses da morte. E segundo Isaías, eles forjaram uma aliança e o seu refúgio por meio de uma mentira. Meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, espero que Deus possa revelar isso no seu coração. Por causa do medo da morte, tem gente fazendo aliança com um capeta. Por não confiar no Deus que venceu a morte. Você está com medo do quê, meu irmão? Você está com medo do quê, minha irmã? Segundo as Escrituras, o nosso último inimigo foi vencido. Capeta. Não. A saber, a morte. Por isso que para nós não há nada mais poderoso do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez por isso faz mais sentido saber que a igreja de Jesus, que nasce na cruz do Calvário, suportou perseguição até a morte, sendo jogada em calabouços lá, sendo perseguidos com leões, sendo degolados vivos, sem negar a sua fé. Irmãos, falando de mim, e nós, irmãos? E nós, meus irmãos? Nós temos até um vírus que nós nem vê. Com todo respeito. E aqui, eu não quero ser espiritualista com a questão. Eu não pude ouvir toda a mensagem do Paulo na semana passada, mas eu sei que o tema que mandaram lá no grupo, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro reino, primeira justiça. Primeiro reino, primeira justiça. Quem puder ouvir a mensagem, já até imagina o tom da conversa. Deve ter sido bem fácil de entender, né? Certo, Paulo? E agora, esse contexto de Isaías tinha certeza que esse acordo com o Egito seria o quê, Letícia? Inútil.
Porque os assírios chegaram. E o que resolveu? Nada. Sabe por quê, Silas? Sabe por quê, Renato? Sabe por quê, Pedro? Os assírios vão chegar. Sabe por quê, Pedro? A tempestade bateu nas duas casas, não foi só em uma. A casa que estava sobre a rocha não ficou sem receber o ataque da tempestade, ou ficou? E a segunda? Do mesmo jeito. É por isso que a Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e sobre injustos. Então, não tem nada mais diabólico do que uma igreja que fica orando para livrar a gente das lutas. Isso é oração de capeta, você sabia? Porque a oração de Satanás é assim: prostra diante de mim, que tudo te darei. É ou não é verdade? Prostra diante de mim, que nem coronavírus você vai ter. Prostra diante de mim, que nem gripe você vai pegar. Nós somos general, lembra essa conversa? Já está acontecendo, meu irmão. A Bíblia diz que ninguém toma o nome de Deus em vão. Esse é o primeiro versículo. Não tomará o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque Deus disse, ponto. E um monte de capeta tomando o nome de Deus em vão. Eu lembro que uma vez eu estava com o Marco Túlio, e a gente estava conversando, e o Marco Túlio, tudo que ele falava era o capeta e os demônios, o capeta e os demônios, os capetas, e o Marco Túlio, para de chamar o capeta. Eu falei, não, o capeta pode, porque é o nome de Deus que não pode tomar em vão, o capeta pode. Eu falo, entendi. Não faz sentido. Mas, o que é importante a gente entender nesse contexto? Isaías trouxe a palavra do Senhor para o seu povo e disse, não se juntei com eles. Porque uma aliança, presta atenção, uma aliança com os egípcios significa ao mesmo tempo uma quebra de aliança com Deus, porque Deus não suporta dois deuses. Simples assim. E nós continuamos insistindo em criar uma alternativa para Deus. E a história se repete. Sempre. Sempre. Agora, você e eu não precisamos ser inteligentes, pelo amor de Jesus, de achar que Jesus está falando de construção. Que Jesus está querendo ensinar a engenheiro a construir ponte. Você acha mesmo que Jesus, nesses dois versículos, nessas duas passagens do Novo Testamento, está querendo ensinar o povo a construir casa? Um marceneiro, filho de carpinteiro, vai ensinar o outro a fazer casa? É isso mesmo que Jesus está querendo ensinar, gente? É óbvio que não. Portanto, Jesus está querendo ensinar algo tão profundo, que é a dinamite. Lembra que eu falei no início? E a dinamite está chegando. O barulho está chegando. E a pergunta é, onde você está firmado? Onde você está alicerçado? Meus irmãos, todos nós aqui, sem exceção, e aqui é sem exceção mesmo, já titubeando a nossa jornada cristã. Sim ou não? Você e eu também conhecemos alguém que abandonou o barco. Só nessa pandemia, meu irmão, eu faço uma lista assim, gigante de irmãos que andou com nós, comeu na mesa, teve a mesma revelação. Mas de alguma forma, vazou fora. De alguma maneira, presta atenção nisso, deu ouvido para capeta. Dar ouvido para os egípcios é o mesmo que dar ouvido para capeta. Dar ouvido aos egípcios é ser um homem tolo. Dar ouvido aos egípcios é ser um homem sem alicerce, sem fundamento. Eu estava agora dando um treinamento em São José do Rio Preto e estava explicando que existe 4 coisas que podem destruir a vida de qualquer ser humano. E aí eu estava num contexto de trabalho, mas que se aplica muito bem para nós. E eu já falei isso para você, eu vou repetir só para reforçar, porque tem a ver com o texto. Que a primeira coisa que pode destruir a vida de um ser humano, vamos falar do crente, chama-se arrogância. O contexto da palavra arrogância é alguém que arroga tudo para si. Alguém que arroga tudo para si é alguém que despreza o outro. Só que eu estava contando para eles essa semana que existe um tipo de arrogante que é educado. Sabe por quê, Silas? Ele te ouve. E quando eu falo te ouvir, eu falo da palavra. Mas ele não
obedece. Por isso que em Lucas capítulo 6, lá no contexto do sem alicerce, Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é alguém que construiu no alicerce. E aí, eu contando para eles que o arrogante, ele tem uma grande facilidade de desprezar o conselho dos outros. Porque ele acha que ele já sabe o quê? Tudo. E ele acredita que tem o quê? Grandes ideias, boas ideias, mas são ideias que não têm nada a ver com Mateus 5, 6, 7, Lucas 5, 6, 7. O sermão da planície e o sermão do monte. Ou seja, é quase que ele fala para Deus, Deus, eu tinha uma ideia melhor que a sua. Esse é um arrogante. E por uma questão de soberania, Deus estabeleceu que a maneira como ele ia ensinar o crente era por meio da pregação, da revelação, do discipulado. E como é que nós estamos? Pé na jaca. Meu irmão, não adianta. Não adianta, não tem casa que sobrevive a isso. Segunda coisa, prepotência. E aí, essa palavra prepotência é engraçada, porque eu falo primeiro da arrogância exatamente para o cara não falar que é arrogância. Porque todo mundo que fala prepotência fala o quê? É um cara arrogante, não é? E todo treinamento que eu faço propositalmente. Põe arrogância primeiro, para o cara não ter que falar que é arrogância. Aí o cara fala assim, ué, prepotência é arrogância. Eu falei, não, se fosse arrogância, era arrogância. Ah, é um tipo de... Não, não é um tipo de... Prepotência é uma junção de duas palavrinhas. É alguém que recebeu um poder antecipado sem estar preparado para ele. Ah, bonitão. Vamos falar a verdade. Você conhece alguém prepotente, não? Só que tem um detalhe. Muita gente associa prepotência a alguém que ganhou dinheiro. Que também é verdade. Mas eu aprendi nas empresas que eu tenho passado, o Marcos que está aí, que tem um time grande aí no trabalho dele. Prepotência é algo tão perigoso que até um elogio gera prepotência. Esses dias eu estava conversando com a Ieda, Marcos. E aí não sei o que a Ieda falou, ela foi me elogiar, falou, não vou nem te elogiar, que depois você vai jogar na minha cara. Olha que loucura, cara. Mas eu entendo que ela está falando isso, quer dizer, você vai ficar prepotente. Então, prepotência não é algo que você ganha só quando você compra um carro importado, ou uma casa chique, ou um saldo na poupança. Você pode ser um prepotente até com crítica. Sabe quando alguém vem e te critica, fala, tá errado? Você, tipo assim, quem é você para falar que estou errado? Prepotência. E isso, diante do Senhor, é devastador. Deus despreza o arrogante e também despreza o prepotente. Por uma única questão. O prepotente é alguém que rasga a necessidade de Deus. É alguém que começa a andar, começa a crescer, começa a desenvolver, e ele acha que tudo isso é obra das suas mãos. E aí, Renato, o prepotente jamais vai ser uma pessoa grata. Pelo contrário, ele vai ser um ingrato pro resto da vida. Eu costumo dizer que esse sistema econômico e político que a gente vive hoje na América do Sul, esse sistema socialista, é ou não é verdade que só gera gente ingrata? Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vim agora de São José do Rio Preto, tem 2 vagas para administrador de 2 clínicas lá diferentes, 12 mil de salário. Ué, é fácil arrumar, não é? Cadê o administrador? Não tem. Sabe por que não tem? O cara chega para trabalhar, é o cara do direito. Só quer saber do direito. Aí na hora que você ficar 1 hora a mais, ele não fica. Por quê? Porque é das 8 às 18. Aí sabe o que eu tive que ouvir? A Ieda quase pulou do carro ontem. Sabe o que eu tive que ouvir? Um cara falou, se você vier para cá, eu te pago 60 mil por mês, porque aí você vai trabalhar em outro negócio meio empreendedor, que é o dono de uma construtora lá. E a tentação? Grande, né? Eu contei para a Ieda já fez a conta. Não, fica 1 ano lá. Não, amor, não tem como ficar 1 ano lá, não. Nós temos muito mais alicerce para construir, ué. Nós não sabemos montar o nosso fundamento, ué. Até porque vai que nós não achou a rocha ainda. E quando eu falo achar, porque a segunda escritura é um fundamento que você vai procurando. E você vai encontrando. Só que esse fundamento não tem fundo, não tem fim. Quanto mais fundamento, maior é a construção. Quanto maior o fundamento, maior vai ser o seu desenvolvimento. Quanto maior o fundamento, mais responsabilidade Deus vai te entregar. Para mim isso faz todo sentido. Ué. Quanto maior o fundamento, mais, presta atenção, mais cômodo você vai poder ter. Ué. Não faz sentido, Pedro?
Cara, eu estou abismado. Abismado. Não existem pessoas competentes. Não, cara, essa geração está destruída. Alguns especialistas prevêem que são 40 anos para consertar isso. Isso se essa loucura desse socialista voltar. E eu estou falando de prática, eu não estou nem fazendo uma conjectura assim, de pensar se é direita ou esquerda. Não, estou falando da prática, realidade, você não acha. Porque hoje a pessoa senta para trabalhar aqui na cafeteria mesmo, alguém vai sentar e falar, quanto eu vou ganhar? A pergunta é óbvia. E não é como que eu posso servir? Como que eu posso contribuir? Quem que eu tenho que, né? Até que hora você quer que eu fique? Não. Talvez por isso os nossos pais, logicamente não são todos, mas a maioria das pessoas antigamente, hoje eles têm 4 casinhas, 3 apartamentozinhos. Aí sabe qual que é o discurso de hoje, Renato? Aquela época era mais fácil. É mais fácil, desculpa a expressão, né? Escambau. Obrigado, Pedro. Eu ia falar uma palavra pior. Um escambau. Naquela época o povo trabalhava 16 horas. Meu sogro tá aí, seu Pedro. Seu Pedro me conta que ele trabalhava 21 horas por dia. E deixa eu reclamar para você ver. 21 horas por dia hoje. Aí hoje, presta atenção, aí hoje o cara compra um livro de um cara que ensina a ganhar, ficar milionário trabalhando 4 horas por semana. É verdade o que eu estou falando. Falei que ela ia chegar. Ó. Eu sei, amor, eu sei. Você estava? Mas olha só. Olha só. Eu até esqueci o que eu estava falando, Pedro. 4 horas por semana. E aí, gente, o terceiro problema, ou terceira atitude que você vai ter, que vai destruir a sua vida, segundo o que eu ensino lá, buscar atalhos. O cara quer ficar rico trabalhando 4 horas por semana, Pedro. Aí ele, desculpa, tá? Mas aí nós somos tão cabeça quadrada que nós sabemos o que o cara faz. Sabe o que o cara faz? Ele vai em São Paulo, uma limousine, uma Ferrari, por 2 horas. Pega um videomaker e fala, é 60 vídeos. Se vira, vai gravando, depois não vai editando. Você quer ficar, tá vendo aqui? Esse aqui é só mais um carro que eu tenho. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar como é. Aí você vai lá, compra, deixa o cara milionário, aí o cara vai para um ginásio, usa o nome de Deus em vão e tá querendo ensinar o povo a ser general. Só porque ele entendeu uma coisa. Ele só está falando o que o povo quer ouvir. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas estariam dispostas a pagar para que o povo falasse o que ela quer ouvir. Não tem algo mais imbecil que isso. Desculpa, não existe. Não existe nada mais idiota do que você pagar alguém para falar o que você quer ouvir. Aliás, você não deveria ouvir o que você quer ouvir. É o contrário. Quantas pessoas ficam caçando versículo na Bíblia para falar algo, para alimentar o seu ego? Eu duvido que já não teve gente que leu lá o texto de Jesus sendo tentado e falou, rapaz, se fosse eu tinha aceitado. Eu já estava com fome mesmo, 40 dias. Já estava de saco cheio, porque já sabia que o povo ia querer me matar, eu ia pegar, já ia governar, matar todo mundo depois. Ia inventar uma moda. Ah, não é verdade. É verdade. Sabe por que é verdade? É porque um cara faz uma palhaçada, era 50 mil no ginásio. Para ouvir que você é general. Aí tá lá. Vocês viram o que aconteceu com esse cara aí, não? Esse tal de Pablo Marçal? Não tem cara mais imbecil por metro quadrado. Mas sabe por que o povo aplaude? Vou te falar por que o povo aplaude. Porque essa pessoa que aplaude nunca cavou 1 metro. Nunca cavou 1 metro em direção à rocha. Porque se essa pessoa, em nome de Cristo Jesus, soubesse o mínimo do fundamento, ela jamais escutaria uma aberração dessa. Não teve nada mais poderoso na minha vida do que ter revelação do Evangelho. Não teve nada mais poderoso. Parece que o Evangelho ele é um filtro para toda aberração que para na sua frente. Toda mensagem que não te desloca da sua posição de conforto não é Evangelho. Não tem lógica de ser Evangelho, não tem. Por isso nós tínhamos que chegar na igreja, segundo os puritanos, eles tinham uma preocupação de confrontar tantas pessoas para fazer elas
Não que eles queriam que elas chorassem, porque o objetivo não é chorar, porque se for assim, o Pablo Marçal faz você chorar também. E põe a música de fundo, fala umas palavras bonitas, fala, e chora também. Então não era choro, mas é arrependimento. De olhar as palavras de Jesus e falar, cara, tá errado, não tem jeito de continuar. Ou não é pula do barco, que é mais honesto. É mais honesto, é. Ou a gente acredita no que Jesus ensinou. É. E não vem falar para mim, em nome de Jesus, não vem falar para mim que esse cara sabe o que está falando, não, porque se ele sabe o que está falando, todos os apóstolos estavam errados. Todos, sem exceção. Inclusive no jeito de morrer. Eles deviam ter morrido no iate. Um sombra de água fresca. E não crucificado, degolado, não dessa forma. Então, em nome de Jesus, eu vou para o quarto problema, você vai entender agora. Que é a palavra vaidade. Tem muita gente que acha, e a Carol que trabalha com a parte estética, tem muita gente que acha que vaidade é arrumar o cabelo. Passar um batom. Botar um brinco para ficar bonito, seu esposo, no caso das mulheres. Ou o homem cuidar da barriga. E eu, né, amor? Eu não cuido. Pronto, tô brincando, eu tenho tentado, né, amor? Mas olha só, o conceito da palavra vaidade, que vem de duas junções, que é vacuno e vazio, de identidade. Portanto, alguém vaidoso não é alguém que cuida do cabelo. Vaidoso é alguém porque o cabelo é feio, sofre. Você entendeu a diferença, não? Vaidoso, então, não é alguém que não dá conta de pagar um botox, sofre. Vaidoso não é alguém que faz um botox. Vaidoso é alguém que não pode fazer um botox, fica com ruga, e por causa dessa ruga acaba a esperança dele de vida. Isso que é vaidoso. Alguém que é escravo da opinião dos outros. Escravo da opinião dos outros. No dia que eu descobri isso, eu fiquei no quarto, sério, eu entrei no meu quarto e falei, cara, eu sou vaidoso. Porque nas minhas lutas pessoais, eu era escravo do que os outros pensavam de mim. Ué. Agora, pensa você como Jesus. Pensa Jesus no seu lugar. Pensa você sendo Jesus. Você não ia dar conta de ir para a cruz. Ué. Simples. Ué. Porque eles inventaram um monte de teoria para você não ir para a cruz. Ué. Pedro mesmo foi Jesus, que eles vão pensar daí, gente. Jesus, pelo amor de Deus, guarda a vassoura, guarda o pano, guarda o balde. Foi a proposta de Pedro aí. Não é verdade, Renata? Não faz isso que o povo vai falar de você, Jesus. Mas sabe por que Jesus insistiu? Ele sabia quem ele era. Identidade. Por isso que alguém vaidoso é alguém que não sabe quem é. Está perdido. Literalmente. E eu tenho falado tanto isso nos treinamentos, que eu falo assim, sabe? Se você for em qualquer religião, as principais, islamismo, judaísmo, cristianismo, se você for no espiritismo, todas elas tentam responder, quem sou eu? Mas nenhuma delas se compara ao que o evangelho diz quem você é. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração humanista hedonista. Já que quer dizer isso? Que você, como ser humano, merece ser feliz. Está na propaganda da Qualy da Sadia. Eu não estou inventando, não, gente. Lembra da história do Mateuzinho na mesa, não? Da Qualy? Passa manteiga, filho. Oi, papai, tá aqui. Nossa, papai, é tão bom ser sua família. Isso é propaganda da Qualy. Passa manteiga? Não passo. Essa é a conversa. É capeta atrás de capeta. É pau, é discussão, tem que brigar, tem que corrigir, disciplinar. Aonde nós estamos com a cabeça que o mundo é a Qualy da Sadia? Aí eu conto os treinamentos e falo, gente, olha para o lado, precisa ir longe, não, olha para o lado. Olha a condição do homem. Essa condição é tão depravada que foi necessário Deus vir no mundo. Se não fosse, gente, Deus mandava um coach. Ele mandava Pablo Marçal para resolver o nosso problema. Pelo amor de Jesus. Não tem condição. Para mim é muito simples. Tem que ir lá ler Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3, né? Voltar aos rudimentos da fé. Gente, eu creio que essa dinamite do texto, sabe o que Jesus está falando? Volte à maturidade, seja adulto, cresça, amadureça. Não tem lógica. Até quando nós vamos ficar construindo casas sem alicerce? E aí, meu irmão, vamos voltar para o texto. Então eu falei para os irmãos, né?
arrogância, prepotência, buscar atalhos e vaidade. Esses 4 elementos têm destruído o povo de Deus. Eu, quando conheci minha jornada cristã, eu queria buscar atalho. Eu queria ser pastor, rápido, queria púlpito, queria pregar. Isso é tão poderoso que no dia que eu conheci o evangelho, eu estava lá no Chile, em 2011, né, amor? Que minha vida foi sacudida. Eu falei, não quero pregar mais, não. Hoje, eu não quero, hoje o Paulo sabe, o Paulo tem que... você podia compartilhar domingo? Porque pregar se tornou algo perigoso. E eu aprendi que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, não é o seu. Toda vez que você prega, você põe o seu pescoço em risco. Porque, às vezes, quem está sentado ouve e fala, não, pelo menos não me expressei. Então, quem está pregando fica se comprometendo o tempo inteiro, com o pescoço. Mas aí um dia eu falei, cara, sabe uma coisa? Esse negócio do evangelho não tem atalho, não. Tem dia após dia. Tomar a sua cruz e segui-lo. Não tem outra conversa. Só que nós queremos uma arrasta para cima. Nós estamos doidinhos para achar um arrasta para cima. Nossa, é na vida, é no casamento, é no trabalho, é na igreja. Como nós queremos buscar atalho? Cara, se tem um cara do atalho na Bíblia, chama Satanás. Porque se atalho fosse a regra, Deus não era o caminho. Toda vez que você pega um atalho, você sai do caminho. A Ieda fica pé da vida quando eu estou dirigindo, certo, amor? Que ela fala que eu sou o rei dos atalhos. E eu falo assim, amor, eu tenho uma ideia, vai dar certo. E a Ieda fala, sabe aquela, desculpa, é ruim falar palavrão, né? Mas tem uma musiquinha engraçada no Instagram, fala assim, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Eu já vejo a Ieda cantando essa música. Né? Por quê? Porque, né, ela já sabe o que vai acontecer, sempre acontece. Aí eu estou aprendendo agora a andar nas vias principais, para ver se, né, pelo menos chega. Então, olha só, voltando lá para o contexto de Isaías, voltando ao contexto de Isaías, toda a visão de mundo dos egípcios, presta atenção, a cosmovisão de mundo dos egípcios estava relacionada à morte e aos deuses da morte. E foi exatamente esse povo que Israel olhou e disse o quê? Ali está a nossa segurança. Ali está a nossa esperança. A nossa confiança de vivermos. Foi nesse contexto, que Isaías olhou e falou, vocês são doidos. Não, Isaías, você não está entendendo, os assírios estão vindo. Isaías não falou que eles não iam vir. Isaías não falou isso. Isaías não disse isso. Isaías falou, mas aonde vocês estão? Por isso que eu digo que, hoje em dia, o evangelho não tem a ver com conhecimento, tem a ver com geografia. A pergunta é onde você está? Ah, estou em Berlândia. Você não está em lugar nenhum. Ou você está em Cristo, que é a rocha, que é o fundamento, ou você não está em lugar nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aqueles que não têm fundamento são levados por todo o vento de doutrina. Sacode, vai. Sacode, sabe? É fácil. Olha para a vida do crente, não firma. Não firma. E vai indo. E é isso que Jesus está querendo ensinar. E vamos seguir. Então, quando o Isaías vai falar, então, no primeiro ponto, ele fala essa cosmovisão, Isaías, na estrofe 2, de alguma forma, ele vai ridicularizar essas pessoas, dizendo que elas construíram um refúgio, um abrigo, em base a uma mentira. Porque tudo que os egípcios acreditavam era absolutamente diferente do que Deus acreditava. Por isso que eu falei para vocês, por causa do medo da morte, nós estamos fazendo aliança com o capeta. Com o capeta. E é o que aconteceu aqui. Então, quando fala desse contexto que a gente leu dos egípcios aí, dessa aliança, Jesus desprende esse ensino sobre rocha a isso que eles fizeram. E aí, olha só, fazer um paralelo, né, muito importante. O Isaías, então, faz uma declaração que veio da parte de Deus de uma esperança, de um futuro, de uma pedra, de uma rocha que viria. Obviamente, era uma palavra profética se referindo a quê? A verdadeira rocha. A verdadeira
pedra preciosa, a pedra angular, a principal da esquina. E todos nós já recebemos esse ensino sobre o que é a igreja. Que a igreja é construída a partir de uma pedra, que é a pedra angular, como na construção também. Então, um paralelo entre essas duas passagens, né? Em Isaías, a casa que caiu era uma moradia concluída, Israel estava concluído. Só que a segunda estrutura que ele fala, que era uma fundação que era prometida de maneira futura, ou seja, havia uma construção e havia uma construção futura, que era essa pedra. Em Lucas 6, ambos edifícios já eram construídos no presente, ou seja, não era algo no futuro mais. Por quê? Porque o eterno presente já havia chegado. Portanto, Isaías olha para o seu povo e fala assim, vocês já são uma construção, estão destruindo ela, mas existe uma construção futura. Só que quando entra em Lucas 6, Jesus já não faz uma menção futura. Ele fala de duas casas no presente. Porque segundo as Escrituras e a doutrina da justificação, segundo aos olhos de Deus, você já é uma obra completa. Por mais que não pareça. Porque se você está em Cristo, se o seu fundamento é Cristo e o seu evangelho, não importa se a sua aparência não é uma aparência robusta. Lembra do profeta João Batista? Lembra? Qual que era a aparência dele? Foi o profeta mais bonito que apareceu. Foi o cara que teve a casa mais bonita que apareceu. Pelo contrário. E segundo Jesus, nascido de mulher, não houve ninguém comparado a João Batista. Sabe por quê? João Batista estava... Se suponhamos, tá, que eu esteja a 4 metros de profundidade de fundamento, João Batista devia estar a 40. É isso que Jesus estava querendo falar. Por isso a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Quando fala que o homem vê a aparência, vai dizer que Deus vê o coração. Deus não é um raio-x que vê o seu coraçãozinho. Não é isso que está falando. Deus também não é um médico. Está querendo dizer que Deus vê o quê? O fundamento. E em nome de Jesus, para Deus, não tem nada mais que importa. Se a sua cadeira é de plástico ou se a sua cadeira é de ouro, isso não faz diferença. O que faz é ao fundamento. Em Isaías 28, Isaías instiga o povo a ouvir a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Já em Jesus, ele exorta que as pessoas ouçam e pratiquem. Olha que legal. Em Isaías, ele instiga, ouça a Deus. Mas em Jesus, ouça e pratique a minha palavra. Isaías critica, olha que coisa. A crítica de Isaías está em que Israel colocou sua fé no alvo errado. Já Jesus faz uma crítica às pessoas que ouvem a sua palavra e não praticam. Para Jesus é a mesma coisa. Vou explicar. Para Jesus, Pedro, para Jesus, colocar a sua fé num Deus errado e idolatria é o mesmo que ouvir a palavra dele e não praticar. Faz sentido? Por isso que Jesus vai dizer, não se engane, você não pode servir a 2 senhores. Não é que você vai dar um jeitinho. Você não pode servir a Deus as riquezas. Vai ver o Pablo Marçal com a Ferrari, com o Lamborghini, e fala para você que tem jeito. Gente, é papo de capeta, não tem condição. Mas eu sei onde ele se apoia. Em uma palavra que chama ganância. É muito simples. Quem não é ganancioso? Quem não quer algo melhor? Quem não quer um carro melhor? Quem não quer uma casa melhor? Se tem um ser humano nessa terra que quer isso, é todo mundo. Se pastor de igreja, que leva 40 anos, se corrompe, não vai corromper? Por isso, mais uma vez, o seu problema e o meu não é a Ferrari que nós temos. É onde nós estamos fundamentados. Eu até acredito que na época de Jesus devia ter até alguém que fez uma casa grande e com um fundamento certo. Talvez ele tinha condições de fazer isso. Mas tinha pessoas que, às vezes, tinham uma casinha simples, mas não tinha fundamento.
E aí o cara que tinha a casinha que não tinha fundamento, podia olhar para o cara que tinha uma casa maior com fundamento e falar assim, olha lá, que tinha condição. Não, cara, a pequena também tem condição. Só que você precisa acreditar no engenheiro. O engenheiro falou, acha o leite de rocha. Senão não tem jeito. Então o problema não é o tamanho da casa, entende isso? O problema é o fundamento. O problema não é o quanto você sabe de Bíblia. O problema é quando você está no fundamento. O problema não é o quanto você vem na igreja. Mais uma vez, é o fundamento. O problema é que estar no fundamento vai fazer você vir na igreja. Entende o problema? Eu não sei quem comentou comigo esses dias. Não, porque eu tenho que apertar, porque eu tenho que falar, porque tem que vir. Eu falei, meu irmão, você vai fazer o irmão pecar. Porque você vem na igreja sem saber por que ele está vindo, é pecado. Porque um provém de fé é pecado. Imagina você convidar o cara para pecar na igreja. E aí seguimos. Jesus, na sua inteligência, e isso que eu falei para você que o texto é uma dinamite, Jesus também, ele não só desprendeu de Isaías 28, ele toma outro texto do Antigo Testamento e une em 2 versículos. Vamos ler lá, Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, cadê aqui Ezequiel? 33. Nós vamos ler a partir do verso 29 até o 33. (29 ao 33). Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra ou em prática. Pois a boca professa muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra ou prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Mateus 7 e Lucas 6. Olha que poder, que soberania de Jesus. Em extrair a forma como Deus pensa e tomar um exemplo de uma casa e dizer, aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, é como um tolo. É alguém que constrói uma casa sem alicerce e sem fundamento. Muito profundo, né? Jesus extrai, então, o conceito de ouvir e não praticar de Ezequiel. Porque Deus já estava se irritando com o povo. Porque ele cansava de quê? Hipocrisia. Hipocrisia é alguém que ouve. Talvez até alguém que fala, mas é alguém que não vive. Eu quero falar algo importante que nós já temos percebido na oração terça-feira. Quem tem estado presente sabe o que a gente vai falar aqui. Irmão, eu vou falar de mim, das minhas lutas, falar de você também das suas lutas, para a gente colocar na mesa. Isso aqui é uma mesa. Nós estamos degustando de Jesus. Nós precisamos, presta atenção nisso, facilitar a vida do outro, até para orar um pelo outro. Eu estou cansado, e acho que alguns irmãos da oração também percebem isso. Porque assim, em nome de Jesus, é bom orar uns pelos outros. Mas tem hora que a gente está pegando em oração, está lutando até contra Deus já. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Simples, exemplo. E não tem nada a ver com nós aqui, é um exemplo hipotético. É como uma pessoa que provavelmente assim ganha 1.000, gasta 5 e pede oração
porque não tem dinheiro. Exemplo. Esse é um princípio, eu já falei, ele quebra um princípio, que ele ganha X e gasta Y. Isso é ruim, isso não, ninguém vai para o inferno porque gastou mais, amém? Ninguém vai para o inferno. Mas como ele quebra um princípio, não adianta a gente orar contra o princípio, que não vai acontecer nada. Da mesma maneira, presta atenção nisso aqui, ó. Da mesma maneira, se você e eu não exercemos, por exemplo, nossas disciplinas espirituais, como leitura do Evangelho, oração, jejum, dedicação, sacrifício à nossa relação com o Senhor, não adianta você vir aqui e orar para Deus mudar seu trabalho. Porque talvez você é o próprio capeta lá dentro, você não é o santo lá dentro, você é o capeta lá dentro. Ela quer mudar todo mundo da nossa volta, mas nós não muda. Nossa dedicação é pobre. E eu estou falando isso porque na oração de terça, eu sei que alguns irmãos corroboram com o que eu penso, no sentido de que, às vezes tem irmão pedindo oração, mas o irmão não rompe, não é porque a oração é ruim. Aí fica parecendo, Paulo, que a nossa oração é pobre. Que nós temos oração com poder. Aí por isso que tem uns irmãos que apelam, se não for o Paulo orar, não serve. Não, meu irmão, não é porque se não for o Paulo, não serve. Se você não mudar de vida, não muda. Se nós não parar de construir casa sem fundamento, não tem jeito de dar certo. E mais uma vez, você vai ser miseravelmente salvo. Vai ser salvo. Mas vai ser uma desgraça de salvação. Uma vida terrível de salvação. E eu não sou papo mais só falar que você vai ter uma vida confortável. Não, não tem jeito. A Renata fala uma coisa e a Ieda vê isso na nossa vida prática. Nós pegamos o carro, fala, nós temos 2 dias agora de férias. Chega lá, pergunta se o vida do crente tem descanso. Não tem descanso. Porque a vida do crente, meu amigo, não é descanso. Você quer um descanso? É no céu. Porque aqui, enquanto nós estivermos aqui, segundo Jesus, é batalha, é luta, desafio. Vai ter uns momentos de tranquilidade? Vai. Mas até os momentos de tranquilidade você desconfia. Não esteja completamente confortável. Porque no dia que mudar a sua sorte, você fala assim, não, mas eu também estou feliz, estou contente com o que eu tenho. Porque eu aprendi a ser contente, tanto na riqueza, quanto na pobreza, quanto na fartura, quanto na escassez. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, para Jesus, e de maneira extraordinária, a maneira como ele acrescentou isso nessa passagem, do edifício, né, e dessa tempestade, essa expressão, ouvir e não praticar, talvez seja por isso, né, que essa passagem se encontra no final do Sermão do Monte e no Sermão da Planície. Faz muito mais sentido agora isso, não faz? É como se ele pega tudo que ele falou, tudo que ele disse, junta tudo e fala assim, agora, ouça e pratique. E seria muito bom, viu, Rê? Até o Paulo está aí também, a gente ter um momento de estudo sobre o Sermão do Monte e o Sermão da Planície. E descobrir o que Jesus falou, para a gente poder o quê? Obedecer. Então, olha só, para Jesus, o entendimento dessa parábola que ele conta aí em Lucas 6 e Mateus 7, estava em ouvir e praticar as minhas palavras, é construir sobre a fundação. Então, construir sobre a fundação é ouvir e praticar as palavras de Jesus. E outra coisa, Jesus é a pedra fundamental. Ele é a pedra. E ele está dizendo, construa a sua vida sobre mim, que sou a pedra. E não sobre outra coisa. Quantas pessoas construíram a sua vida em algo superficial? Quantas pessoas, e hoje eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas nesse sentido, passaram a sua vida inteira construindo grandes celeiros. E veio Jesus e disse, louco, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar para Deus? Lembra da parábola do celeiro? O cara olhou para o celeiro, Renato, estava cheio. O que ele pensou? Construir mais um. Mas que fosse maior que o primeiro. E Jesus disse, louco, e se hoje pedir a sua alma? O que você tem a apresentar para Deus? Irmãos, essa palavra serve para nós, irmãos. Essa palavra serve para a minha vida prática.
e corroborando com o que o Paulo nos ensinou semana passada, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que nós de fato estamos buscando, gente? Se você ler Mateus capítulo 5, que vai falar sobre o Sermão do Monte, você vai ver que lá, um dos ensinos, é onde Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo dia de amanhã, porque Deus sabe do que você precisa. Porque Deus cuida dos passarinhos, e eles não trabalham, e não se fadigam, e Deus cuida deles. Nem Salomão, no seu esplendor e glória, revestiu como os lírios do campo. Então Deus sabe do que você precisa. Só que às vezes a gente quer mais do que não precisa. E eu falo de mim. E dos irmãos também. E aí está a nossa desgraça. Porque depois, meu irmão, só, que nem diz o Silas, né? Só jejum e oração para tirar esse tipo de capeta. Porque tem uns que só com oração não funciona. Então, eu vou fazer um resumo para a gente terminar. Quantas horas? 11h30. Primeiro, a fundação sobre a rocha são a pessoa e as palavras de Jesus. Não só a pessoa, mas as palavras de Jesus. Não se esqueçam, ia falar não se ouvirem, né? Não se esqueçam que Isaías, ao proferir essas palavras ao povo de Israel, eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não seja uma terra de bronze. Lembra a terra de bronze? Dura para furar. Dura para penetrar. O ouvinte, ou o leitor do texto, é instigado a ouvir e praticar essas palavras. E fazendo isso, ele vai construir sobre a rocha. Segundo resumo aí. Ouvir e praticar se compara à energia de escavar a argila dura até a rocha. Ouvir e praticar é o mesmo que cavar aquela argila dura até chegar na rocha. E para cavar naquela época tinha perigos extraordinários relacionados a essa perfuração. Terceiro e último ponto. A tempestade atingiu as duas casas. Não se engane. Não se engane. Esse evangelho light que você está achando que vai ser, não é o evangelho de Jesus Cristo. A tempestade atingiu as duas casas. A promessa de Deus é que a casa fundamentada na rocha resistiria à tempestade. E não o contrário. Portanto, meus irmãos, a dinamite, né, do texto é que esse texto de Jesus é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. E arrependimento, que é metanoia, é uma mudança de mente. Não é você sair daqui chorando. É você ter um compromisso com Deus de falar assim, a partir de hoje, eu me arrependo de não ter ouvido ao Senhor. Eu me arrependo de estar dando ouvido para capeta. Eu me arrependo de ter ouvido arrasta para cima e confiado nessa miséria desse Egito. Isso, meu irmão, é o que Deus espera de nós. Arrependimento. Amém? Eu quero orar por mim, por você, orar pela nossa igreja, pelos irmãos que estão conectados. E eu quero, em nome de Jesus, como eu falei no início, né? Para mim essa palavra é uma palavra dinamite, pequena, serve para corinho de criança, mas é uma pancada para o crente. Porque Jesus aqui não titubeia, ele resume a conversa. Onde está construindo sua casa? Você está ouvindo? Estou ouvindo, Senhor. E o que, Deus? Por isso Jesus disse, Senhor, Senhor, em teu nome. Jesus falou assim, meu irmão, do que adianta você fazer isso se você não ouve e não me obedece? Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus perguntou. Estão lá de fora, Jesus, batendo na porta. Ele falou, não. Aqueles que faz a vontade do meu Pai.
Você é meu irmão? Você é minha irmã? Não é só você vem na igreja. Se você é minha irmã, não é só você dar dízimo, oferta. Não é se você gosta dos meus filhos e vai lá em casa me ajudar quando eu preciso de você. Isso não quer dizer se você é meu irmão. Literalmente, se quem está conectado é meu irmão e minha irmã, é se você e eu cumprimos a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? É que nós construamos a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. E pare de dar ouvido para capeta. Em nome de Jesus. Pode falar, Rê. E lá em Tiago 1:22 fala que quem não pratica e só ouve a palavra engana-se a si mesmo. É um enganado e um iludido. Perfeitamente. 1:22. Aí ele é um texto, Tiago 1:22, que fala que aquele que ouve, mas não pratica as palavras de Deus, a palavra de Jesus, engana-se a si mesmo. E não engana a igreja, entende? E não engana o próximo, você engana a si mesmo. E talvez o maior engano que nós temos é o auto-engano. Eu falo muito nos treinamentos. O ser humano, ele se supõe. Deus o conhece. Então, meu irmão, se tem alguém que você não vai enganar, é Deus. Nós podemos enganar até um ou outro, mas Deus, meu irmão. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Quando eu for pedir oração, quando nós formos pedir oração, é muito importante que a gente esteja consciente. É consciente se aquilo que eu estou vivendo não é, de alguma forma, um resultado ou uma consequência de algo que eu não ouvi e pratiquei. Fez sentido, não? Fez sentido, não? Fez sentido, Paulo? Não sei se eu estou falando besteira aqui. Porque, de verdade, como disse o Gamaliel, certa vez na Bíblia, Gamaliel, que foi um grande mestre judaico, quando ele pegaram Pedro lá, os apóstolos queriam bater, machucar, vão matar esse povo, vão não sei o quê. Aí Gamaliel falou assim, não, libera esse povo, falando de Pedro. Porque se esse povo for de Deus, que nós não sejamos pegos contra Deus. Mas se eles não forem de Deus, presta atenção, eu vou transliterar o que Gamaliel falou. Se esse povo não é de Deus, nós conheceremos pelos frutos. Ele não falou isso. Eu estou transliterando o que ele quis dizer. Porque ele disse que se não fosse de Deus, aquela obra não ia vingar. Aquela casa ia o quê, Renato? Cair. Porque ela não tinha fundamento. Eu não vou entrar nesse mérito, mas não sei se você sabe que sobre o Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, havia um lugar onde era colocado o altar do sacrifício. Esse lugar que era colocado o altar do sacrifício, tinha um nome em hebraico lá que eu não me recordo, mas esse lugar tinha 3 centímetros elevado do chão. Era como se fosse uma base de concreto, suponhando, né? Esse lugar era chamado de fundação. E segundo a tradição rabínica, eles acreditavam que toda a terra foi construída a partir desse fundamento. Por isso que na segunda casa, o segundo templo, os judeus acreditam que aquele espaço é um fundamento sagrado. E sobre ele era colocada a arca. Só que para nós, a terceira casa, que é a casa que Jesus, que é o terceiro templo, vamos chamar assim, que foi instituído por Jesus, ele é o fundamento. Olha que coisa, que mistério. Muito doido, né? Amém? Vamos orar. Pode falar. Pode falar de oração. Não, tudo bem, então pode ser no final. Beleza. Então tá bom. Então a gente faz no final. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Te agradecemos pela tua igreja, Senhor. Te agradecemos porque temos uns aos outros, Senhor. E te agradecemos porque somos confrontados pela tua palavra e não confortados por ela, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, de alguma forma, que nós somos pessoas complicadas, complexas, que temos muitos desafios pela frente. E que esses desafios, Senhor, na maioria das vezes, são construídos sem alicerce, sem fundamento. E talvez por isso temos vivido vidas tão complicadas, Senhor, e não simples como no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Teu Espírito Santo, Senhor, que nesse momento possa produzir em nós arrependimento.
quebrantamento, que possamos ser confrontados com a sua verdade que é eterna. Assim como construir uma casa no Oriente Médio, é necessário encontrar o fundamento, a rocha, assim como é também no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é necessário construir assim. Da mesma maneira, não há outra forma de vida, não há outra forma de viver nessa vida, a não ser fundamentados no Senhor e nas suas palavras. Por isso, Senhor, se hoje ouvirmos a sua voz, que nós não endureçamos o nosso coração, Senhor. Que possamos ter um coração não arrogante, Senhor. Que não possamos ter um coração não prepotente. Que nós estejamos dispostos, Senhor, dispostos a pagar o preço de termos uma vida em obediência à Tua palavra. Por isso que em Hebreus vai dizer que sacrifício o Senhor não quer, o Senhor quer obediência. Mas como somos rebeldes à Tua palavra, às vezes vivemos dias difíceis, para que possamos nos quebrantar e nos retratar diante do Senhor. Saber que só o Senhor é a rocha. Só o Senhor é o fundamento único para a nossa vida. Graças, Senhor. Graças pela Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração e a nossa súplica. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Bem, meus irmãos. Eu vou entregar a palavra aqui para o Renato e para o Pedro, que vai dar uns avisos finais. Deve falar também, não sei se vai falar do acampamento, mas às vezes é bom lembrar. Mas muito obrigado, irmãos, por vocês estarem esse tempo todo ouvindo, né, a gente compartilhar. Que Deus possa abençoar todos vocês e esperamos nos ver em breve aí com os doentinhos aqui de Uberlândia e com os paulistanos, né? Também com a Jéssica. Quem é aquela moça lá? Uma moça nova. É a Valnice, mas quem que é? É a filha da Valnice. É a filha da Valnice. Falei, a Valnice ficou mais jovem depois da mensagem. Ela também se chama Jéssica. Ah, entendi. Duas Jéssica aí conectadas. A Jéssica também tá. Seu Pedro e a dona Elza, a melhor sogra do Brasil. E o Haroldo junto com a Rosângela aí. Amém? Um abraço, irmãos. Olá, meus irmãos. Cadê? Depois salvo, só para parar aí. Que palavrão, é mais uma vez. O Thiago, como sempre, dando um show à parte. Glória a Deus. Mas é interessante que, enquanto o Thiago estava pregando, eu lembrei de uma analogia que eu vi há um tempo atrás, que faz total sentido com o que ele falou. Se a gente pega a história do Titanic, que foi baseada numa construção totalmente tecnológica para a época, ela não foi bem sucedida, porque o criador do Titanic, ele foi tão autossuficiente, falando que ele que merecia o mérito, que numa entrevista com um repórter, ele disse que nem Deus afundaria aquele barco, né? E que quando ele fez isso, Deus não precisou muito de esforço para mostrar que estava errado, só pôs uma pedrinha lá de gelo no meio do oceano e afundou ele. E a gente analisando a história de Moisés, que é completamente diferente, ele não tinha